Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, aquela paz incondicional, a paz que excede todo o entendimento humano. Essa é a paz que nós precisamos. E esta é a paz que Gideão encontrou quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Quando Deus o chamou para uma grande obra, libertar o seu povo da humilhação, do saque dos midianitas. Os midianitas, e ainda com 2 povos com eles saqueavam Israel. Sabe por quê? Porque o povo de Deus, ele é teimoso. E porque o povo de Deus tem um problema muito sério. Quando está bem abençoado, ele se acomoda, ele se aparta do Senhor, ele deixa de ouvir a voz de Deus. E quando você deixa de ouvir a voz de Deus, você corre um risco muito grande de ouvir a voz do mundo. E o mundo jaz no maligno. E aqueles povos que foram subjugados a Israel, quando Deus deu a terra ao povo dele, a terra prometida, tirou o povo do cativeiro do Egito. E ali, irmãos, aquele povo, o povo de Deus, ele começou a querer ouvir a voz daquela cultura, daquelas pessoas daquele lugar que eles conquistaram, através da força do Senhor. No lugar deles entenderem, nós estamos aqui porque o Senhor, Criador dos céus e da terra, teve misericórdia de nós e nos tirou da servidão do Egito. E nos deu essa terra que mana leite e mel. E hoje que nós estamos abençoados por Deus, temos que ter muito cuidado, vigiar, para não cair na tentação de seguir a cultura daqueles que foram subjugados, porque estavam no pecado. Não, pelo contrário, o povo de Deus, quando estava muito bem, a juíza Débora, ela tinha trazido, através da obediência a Deus, ela conseguiu trazer paz sobre Israel. E o povo estava naqueles 40 anos de bonança. E essa é a continuação, é a segunda parte do vídeo de ontem. Que na verdade já foi hoje, porque foi na madrugada de hoje que eu fiz esse primeiro vídeo, a primeira parte. E essa é a segunda parte, porque ele parou, de repente, sem a conclusão. E Deus queria dizer mais, queria dizer a conclusão, para você entender que quem obedece a Deus é agraciado. Pois Débora obedeceu, e durante todo o tempo dela, havia paz em Israel, que durou 40 anos. Com a morte de Débora, o povo se apartou de Deus e caiu no mundo, nos falsos deuses, e ficaram adorando Baal. Até o próprio pai de Gideão, Deus mandou consertar logo na casa dele. Destrua o altar a Baal, destrua. E ele obedeceu, Gideão obedeceu. Você vai ver isso na primeira parte. Então agora eu vou mostrar a consequência da obediência. No capítulo 8 do livro de Juízes, no versículo 28, eu tinha que ler isso para vocês. Pela obediência de Gideão, Deus honrou o seu povo. Houve uma reconciliação do povo de Deus. O povo teve que obedecer aquilo que Gideão dizia, jogar fora os Baalins, jogar fora toda a imagem de Baal, por um fim à idolatria, que Deus não quer idolatria. Nós só temos um Deus, e esse Deus não tem imagem feita por mão humana. Então, pela obediência, olha o que aconteceu no versículo 28, diz assim, do capítulo 8 de Juízes. Assim, os midianitas, que eram os inimigos do povo de Deus, os midianitas
foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Enquanto Gideão viveu, ele viveu em paz. Deus restaurou a sorte de Sião. Deus devolveu a eles a liberdade de sair das cavernas onde eles estavam escondidos dos midianitas, morrendo de medo. Então Deus deu a liberdade, eles saíram das covas, que eles chamavam covas e cavernas, eram os lugares onde eles ficavam, escondendo aquilo que eles plantavam escondido. Eles viviam, na primeira parte você vai entender como eles viviam. Então, agora eles estão usufruindo de uma nação livre, sem opressor. Aqueles que saqueavam já não saqueiam mais. Olhe como é importante a obediência. Mas para isso, você tem que entender que Deus abomina a idolatria. Deus não quer que façamos nenhuma imagem e não venhamos a venerá-la, a colocar em algum lugar de destaque na sua casa. Mas isso não é a religião que está falando, não. Porque aí vai dizer, porque você então estudou o evangelho, é a palavra de Deus. Ele diz que nós não devemos ter nenhuma imagem. Em Êxodo, você abrindo Êxodo 20, você vai ler essa mesma coisa. Deus chamando a atenção. Diz, não adorarás imagem nem escultura, nada feita por mãos de homens, que têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, ouvidos e não ouvem, elas não têm espírito. Então, é como que você vai pedir uma coisa ao seu pai, e você, no lugar de olhar para ele, que é fechando os seus olhos, entrando na presença dele, se prostrando diante dele, você simplesmente pega uma imagem feita por mãos humanas, e ele aqui, você olhando para a imagem, dizendo, eu queria que o Senhor ouvisse minha dor, me ajudasse, me socorresse. E ele, ei, eu não estou aí nesse lápis, não. Esse lápis quem fez foi um homem. E vai lá na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, no livro de Êxodo, e você vai entender que não é para você olhar para esse lápis. Não, mas é só consideração. Não considere esse lápis. Jesus está voltando. E não há mais tempo. Não há mais tempo. Não tem mais como esquecer a palavra de Deus. Nós temos que nos lembrar. Então aqui eu escrevi algumas coisas importantes para a gente fechar esta semana com esses dois vídeos. O primeiro, a parte 1, você procura, e você ouvindo essa parte 2. O que você tem que lembrar? Que se desviarmos do caminho do Senhor, não teremos paz, seremos oprimidos. E aí passamos a ser vulneráveis quando não estamos debaixo da proteção de Deus. Nos tornamos vulneráveis. E o mundo quer isso, quer nos fragmentar, quer nos dividir entre idoso e jovem, negro e branco, pobre e rico, dividir. Nós que conhecemos a verdade, não separamos, não nos separamos, respeitamos uns aos outros. Agora, respeitar não é concordar com o erro. A pessoa que não lê a palavra de Deus, aí diz, Deus não existe. Aí você fica calada para não haver discussão de religião. Você deixa essa pessoa ficar sem saber. Não, se tivessem feito isso comigo, eu estaria hoje como? Totalmente condenada à morte eterna. Alguém falou de Deus para mim. Alguém me apresentou, minha irmã Sãozinha me deu uma Bíblia Sagrada. A palavra de Deus.
abriu os meus olhos. Eu conheci a verdade e essa verdade me libertou. E eu tenho a obrigação de cumprir o ID. Jesus Cristo, ele deu este mandamento. Ide ao mundo e pregai o evangelho, a boa nova, a toda criatura. A boa nova é que você já está justificado de todos os seus pecados. No momento que você se arrepender, você não precisa mais fazer penitência, porque Jesus já fez por você. Ele foi pregado na cruz por você e por mim. A boa nova é que Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Então, vamos abandonar o pecado, abandonar a idolatria e ter uma vida verdadeira, saborosa, na presença do nosso Criador. Porque Jesus já pagou o preço para isso. Nós já temos o passaporte para a vida eterna. É pela cruz. Na cruz tem renúncia. Então, esse falso Jesus que estão criando aí, que aceita, que é permissivo, que aceita que você rasgue a Bíblia, ele não vai levar você para a vida eterna. Agora, o Jesus que está vivo à direita do Pai, intercedendo por você e por mim, esse já pagou o preço. Agora, esse diz, não peques mais. Ele falou para aquela mulher que ia ser apedrejada. Ele salvou aquela mulher. Quando ele disse, todos com a pedra na mão, ávidos para matar aquela mulher adúltera. Ele disse, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E aí, dos mais velhos aos mais novos, foram soltando a pedrinha no chão e saindo sem tocar na mulher. Quando terminou aquela situação que não tinha mais nenhum homem para matar aquela mulher, Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Aí ela, toda encolhidinha, estava esperando a primeira pedrada, né? Ela procura, não tem mais nenhum. Aí Jesus Cristo disse, vá, mas não peque mais. Ele não disse vá e continue fazendo coisa errada, porque está tudo muito bem. Não. Ele disse que ela podia voltar à vida, ela teve mais uma chance de viver. Agora, não peque mais. Então é isso que ele diz aqui. A mesma coisa que aconteceu aqui. O povo estava perdido, porque estava vivendo tão bem que esqueceu de Deus e se envolveu com as coisas erradas da idolatria a falsos deuses. E aquilo magoou profundamente o Senhor. Bastou o Senhor se afastar, que a desgraça tomou conta deles. Eles foram saqueados durante 7 anos. Mas ao clamar pelo Senhor, a misericórdia do Senhor os alcançou. E o Senhor chamou Gideão para cumprir esta missão. E Gideão, com todas as suas limitações, como nós temos as nossas, Gideão fez prova de Deus. E de toda forma que ele fez, Deus provou, eu estou com você. Vá. E Deus ainda teve tanta misericórdia que quando Gideão foi para a batalha com 300 homens, dividiu em 3 grupos, ficou 100, 100, 100, deixou esses homens em lugares estratégicos, sem armas. Olha que coisa tremenda. Ele fez do jeito que Deus mandou. Mas antes dele fazer isso, quando Deus disse, é hoje que eu estou entregando os inimigos em suas mãos, ele disse, mas para que você não tema, Gideão, já que você duvidou tanto, porque Gideão pôs o Senhor à prova de toda maneira. Da lã, que eu falei para vocês na primeira parte, que o Senhor mostrou o sobrenatural ali diante dele. Mas ele, quando pediu isso, ele já tinha visto o anjo, ele já tinha feito a oferta ao anjo, o anjo já tinha queimado aquela oferta, ele já tinha visto muito sobrenatural. Mas o Senhor, sabendo das limitações de Gideão, que parecem com as nossas, o Senhor foi e disse, vai lá, Gideão, e olha no arraial do inimigo, olha o que eles estão falando. E aí Gideão foi e ouviu um dizendo ao outro que sonhou, e disse o sonho. E quando ele disse, é Gideão que está vindo.
São os israelitas que eles vão nos vencer. Aí Gideão entendeu que era a mensagem do Senhor, confirmando aquilo que o Senhor tinha dito. E aí Gideão teve coragem para chamar os 300 homens, para que eles pegassem, olha que coisa interessante, um cântaro vazio, com uma tocha de fogo e uma trombeta. Olha que coisa linda, que coisa linda. E quando eles tocaram as 300 trombetas e quebraram o cântaro, estratégia, porque Gideão disse assim: tudo que eu fizer, vocês façam. Isso é muito importante. O exemplo, a fé. E aqueles homens fizeram exatamente como Gideão disse. E o barulho, o som das trombetas, das 300 trombetas, fez com que o arraial dos inimigos do Senhor, eles fossem baratinados, desbaratinados, ficaram loucos. Eles ficaram usando a espada contra o outro, um contra o outro. E fugiram. Para que você entenda que quando você está com Deus, você não precisa usar armas humanas. Você precisa de praticar a sua fé. Mas como que você pode ter fé se você não conhecer a Escritura Sagrada? A palavra de Deus. Foi ela que me deu ousadia. Foi ela. É essa palavra que nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Mas lembre-se, grandes vitórias nascem em tempos difíceis. Grandes vitórias nascem em tempos difíceis. Mas nós precisamos deixar de idolatrar. Não idolatre nem objeto, nem pessoas. Você tem que buscar a face do Senhor. E Deus levantará homens para fazer a vontade do Senhor. Na política do nosso país. E em toda a terra. Deus está trabalhando. Olha que coisa interessante. Quando Gideão, quando ele conseguiu vencer, então, no versículo 22, então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós. O povo adora idolatrar pessoas. Domine sobre nós, tanto você como o seu filho e o filho de seu filho, porque você, Gideão, nos livrou do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho. O Senhor Deus dominará sobre vocês. O certo é isso. Quando alguém quiser achar que a solução está numa pessoa, eu me lembro que há um tempo atrás as pessoas diziam SOS Forças Armadas. SOS Forças Armadas. De que adiantou? O certo era ter dito: socorro, meu Jesus. Chega, meu Jesus. Abençoa a nação brasileira. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não coloque outro no lugar dele. Porque a nossa vitória, ela só será certa se você buscar o Criador de todas as pessoas. Não veja em uma pessoa. Gideão, ele foi honesto. Ele disse: não sou eu que vou reinar sobre vocês. Não sou eu. Ele disse: não sou eu que vou dominar sobre vocês, mas o Senhor dos exércitos. Aquele que fez com que um cântaro quebrado, que eles quebraram o cântaro, e o som das 300 trombetas fez com que aqueles inimigos fugissem a tal ponto que ocorreu isso. Assim, os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz
durante 40 anos nos dias de Gideão. É bom obedecer. Devemos clamar ao Senhor. Devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Devemos fazer uma revisão em nossa vida espiritual. Nós todos precisamos fazer uma revisão. Precisamos de perguntar ao Senhor: Senhor, em que eu estou te desagradando? E devemos buscar o socorro nele. Nele, só ele. E para ele são todas as coisas. E outra coisa aqui, que eu deixei esse alerta. Cuidado com as bênçãos. Quando Deus nos libertar destes opressores, quando Deus nos libertar dos opressores que estão hoje no poder de nossa nação, que estivermos abençoados, sossegados, devemos vigiar para que a bênção não se transforme num distanciamento do abençoador. Até aqui. Assim diz o Senhor.